O tema hoje é 14ª live, né? O tema hoje vai ser compulsão. Um dos temas que... Bom dia, Karina, né? Minha mulher. Então, para falar de compulsão, a gente precisa falar de instinto antes. O que é um instinto, primeiramente? Instinto é buscar... Deixa eu dar um passo para trás. O instinto é a maneira psicológica de funcionar com a qual a gente nasce. Já se pensou em termos de instinto de sobrevivência, então de alguma forma nós buscaríamos sobreviver geneticamente. Não existe instinto de sobrevivência, basta dar uma olhada no mundo, que a gente vai ver que não existe. Instinto de reprodução também não existe, basta pensar que muitas pessoas não querem ser pais nem mães, então também não é válido o instinto de sobrevivência. Vamos pensando instinto como uma forma psicológica de funcionar com a qual a gente nasce. Pois bem, Aristóteles disse que instinto é buscar prazer e fugir da dor. A gente está falando de um cidadão que viveu há 2.400 anos e ele já falava isso. Não é uma invenção nova da psicologia. Muitas pessoas, inclusive na faculdade, se diz de maneira bastante errônea, até mesmo quase arrogante e injustamente, como se a psicologia tivesse nascido no século XIX. A psicologia nasceu no dia em que as pessoas começaram a tentar entender o ser humano de uma forma um pouco mais rigorosa. Então a gente pode datar a psicologia quase de 2.500 anos atrás. Pois bem, compulsão. O que compulsão tem a ver com instinto? Ora, o instinto é buscar prazer e fugir da dor. Ponto. Vamos subclassificar ainda. Bom dia, Munira. Vamos tentar ainda colocar a ideia de buscar prazer e fugir da dor sendo um instinto, mas não é só buscar o prazer e fugir da dor. Precisa ser intenso. Ninguém quer um chocolate mais ou menos bom, as pessoas querem um chocolate muito bom. Ninguém quer diminuir um pouco a dor de cabeça, todo mundo quer acabar com a dor de cabeça, então é intensamente. Então é buscar prazer, fugir da dor de maneira intensa. Ninguém quer tomar um remédio para dor de cabeça hoje para melhorar amanhã. As pessoas querem tomar um remédio para dor de cabeça hoje e melhorar hoje, né? De preferência imediatamente. Então, buscar prazer, fugir da dor de maneira intensa e imediata. E, dentro do possível, sem esforço. 5 pontos. Então, nós temos que a ideia de conseguir coisas, de conseguir o prazer. A gente não quer um chocolate que a gente precise ir no mercado, que ele já esteja em casa. Nós não queremos uma dose de prazer para amanhã com um monte de esforço. A gente quer uma dose de prazer agora. A gente já está então começando a falar quais são as bases da compulsão. Quais são as bases da compulsão? Em grande parte, não saber lidar com o prazer nem com a dor de maneira saudável. O que é compulsão? Compulsão é aquilo que te leva à força a algum lugar. O que é um conceito bastante ruim. Todos os conceitos da psicologia que colocam o ser humano como passivo encaram de uma maneira bastante negativa. Diferentes pensadores da psicologia disseram que de alguma forma os nossos sentimentos são governados pela nossa mente inconsciente, o que é um absurdo. Diferentes áreas da psicologia disseram que nós somos governados pelo ambiente, então é o ambiente que vai fazer a gente fazer isso ou aquilo, e não. A ideia de compulsão é que, em grande parte, as pessoas têm um instinto, buscar prazer e fugir da dor, e a hora que elas descobrem alguma coisa que dá um prazer, na medida em que elas não conseguirem lidar de maneira saudável com esse prazer, nós dizemos que ela tem uma compulsão. Pois bem, então quais são as fontes de compulsão? A base da fonte de compulsão é sempre o instinto. Sempre. E é não saber lidar bem com o prazer ou com as dores. Eu vou colocar algumas ideias. No primeiro momento vai parecer meio estranho, porque, enfim, nós não vemos compulsões dessa forma, mas é uma compulsão.
Então, primeiramente, vamos só diferenciar aí algumas ideias. Compulsão como sendo levar à força, então é a pessoa que não consegue lidar com o prazer que alguma coisa vai dar. Cocaína dá muito prazer, então ao dar muito prazer à cocaína, eu não consigo não pensar em não usá-la, não consigo não usá-la. Então, o prazer é não saber lidar bem com o prazer. Então, compulsão, vício, a palavra vício vem de vil, é uma coisa imoral, é uma coisa errada, é uma coisa ruim. Nossa, aquela pessoa é viciada, etimologicamente falando, quando a gente fala que a pessoa é viciada, a gente pode quase dizer que ela tem um vício ruim, ela tem um hábito imoral, um hábito, aspas, criminoso, não no sentido de lei exatamente, mas no sentido de ser com falha, com defeito e por aí vai. Então, o vício seria esse conceito. Então, nós temos compulsão, nós temos vício e nós temos dependência química. Ora, dependência química é a ideia de se pendurar num químico. Geralmente a gente pensa em dependência química como sendo de Lexotan, Rivotril, maconha, cocaína, crack, mas a gente vai ver que tem de chocolate, tem de café, tem de tudo isso. E nós podemos ainda diferenciar dois tipos de dependência química, a orgânica e a psicológica. Oi, Munira. Comida também, sem a menor dúvida, Munira. E com certeza tu, sendo nutri, vai ter muito da compulsão com relação à parte de comida. Ao final dessa live, na realidade não ao final, mas mais ou menos no meio, eu vou começar a propor formas de como lidar com compulsões. A gente já chega lá, mas sim, sem a menor dúvida, comida, compulsão por comida. Eu já atendi pacientes obesos, e quando estou falando obeso, eu não estou falando o gordinho de 90 quilos, eu estou falando o gordinho de 150 quilos, 140 e por aí vai, mas a gente já chega lá. Pois bem, então nós temos a dependência química orgânica, a dependência química psicológica. A dependência química orgânica é quando o teu organismo se acostumou com o químico e ele não funciona mais bem sem determinado químico. Então, por exemplo, uma pessoa que usa maconha todos os dias ou fuma crack todos os dias, só para falar das drogas mais intensas, mas vamos lembrar que chocolate também dá esse efeito, vamos lembrar que café também dá esse efeito. Então, em última análise, a dependência química orgânica é quando a gente precisa daquele químico para o nosso organismo funcionar corretamente. Uma pessoa que, por exemplo, fuma crack todos os dias ou bebe todos os dias muito, se ela parar de repente de usar, ela vai ter abstinência, ela pode até, inclusive, morrer. Porque ela largou e o corpo tem a dependência química orgânica. A dependência química orgânica é muito simples de ser trabalhada. 2 semanas, 15 dias, o teu corpo já está limpinho, já está bonitinho, toma as medicações, está tudo certo. A dependência química orgânica a gente resolve assim. O problema não é a dependência química orgânica, é a dependência química psicológica, tá? O problema é a dependência química psicológica no sentido de que eu penso em determinado prazer e eu não consigo lidar com esse prazer de maneira saudável. E de novo, pode ser chocolate, pode ser maconha. A dependência química psicológica tomada as devidas proporções pode durar anos, décadas, a vida inteira, certo? Então tem pessoas que só de pensarem em determinado prazer elas não conseguem se travar, aprender a lidar com as tentações. Só para abrir um parênteses que eu acho importante nesse momento, aqui eu vou querer colocar em parte que a nossa educação atual, a educação nas escolas, eu estou falando literalmente educação em casa, facilita compulsões, porque nós estamos sendo educados, ou estão sendo educadas as crianças para fazerem aquilo que lhes dá prazer, de uma maneira sem repreensão. Tenha prazer, seja feliz, tenha prazer, seja feliz. É o que eu chamo de a ditadura do prazer. A ditadura do prazer é submeta-se ao prazer, só que a hora que tu fazes isso, tu não estás desenvolvendo a capacidade de lidar com o prazer de maneira saudável. De novo, eu nunca proponho siga seus sonhos, eu acho muito errado esse conceito, eu acho na realidade bastante encarcerador, no sentido de que a hora que tu dizes tenha coragem de seguir os seus sonhos, está dizendo que de alguma forma teus sonhos possuem uma sabedoria, e não, eles não possuem sabedoria. Os nossos sonhos, via de regra, se baseiam em fantasias sobre o que nós achamos que vai nos fazer bem, não de fato sobre o que vai nos fazer bem, e a gente fica anos atrás de uma coisa que no fundo não nos faz bem. Por exemplo, o cidadão quer pegar e quer comprar uma casa no campo, uma casa na praia, e para isso ele usa anos da vida dele trabalhando bastante para conseguir essas coisas. Aí ele consegue, e depois de conseguir ele diz,
Nossa, não me faz tão bem quanto eu pensava, certo? Então, Fernando, Ditadura do Prazer, um livro muito bom que fala sobre isso. Pois é, eu conheci o autor, a gente é grande parça. Tá, pessoal, o Fernando está falando de um livro que eu escrevi chamado agora, A Ditadura do Prazer. O Império dos Sentimentos e a Ditadura do Prazer. Ai, ferro, até eu esqueço o nome do meu livro. Mas enfim, a gente vai ter que aprender a lidar com o prazer e com as dores de maneira saudável. Então vamos lá, então a gente já tem a dependência, a gente tem a compulsão já, como ser levado à força a um prazer ou a fuga de uma dor, a força no sentido de que eu não tenho controle, vício no sentido de moralidade, e a dependência química orgânica e psicológica, sendo orgânica facílimo de resolver e a psicológica bem complicada, certo? Então nós temos aí essas ideias. Agora vamos para o conceito, eu vou chamar aqui de compulsões claras, as compulsões óbvias, e depois a gente vai para outros tipos de compulsões que não são tão óbvias, tá? Então compulsões claras, comida, drogas lícitas, como Lexotan, Rivotril, cigarro, comprar, é terrível essas compulsões claras, a gente tem que cuidar muito com elas. Então, essas são as compulsões claras. Aí nós temos as compulsões menos claras. E aqui, nas compulsões menos claras, a beleza pode ser, uma anorexia pode ser considerada uma compulsão. No sentido de que a pessoa está atrás de um corpo, ela não consegue lidar com o prazer, com essa ideia de querer ser extremamente magra, porque ela acha que quanto mais magra, mais bela ela fica. Então nós temos na anorexia, muitas vezes, na necessidade dessa magreza, uma compulsão, porque é um prazer que a pessoa não consegue não lidar. Pois é, Jarbas, na realidade a gente pode colocar, quando diferenciar vício de compulsão, eu apenas pensaria em termos de quase cebola e alho. São coisas diferentes, mas costumam caminhar juntos. Vício se refere a um hábito imoral, que tu até conseguirias eventualmente lidar com ele, e compulsão como a ideia de ser levado à força a algum prazer, ou lidar com alguma dor, tomar algum tipo de anestésico para dor. E daqui a pouco eu vou falar de um dos anestésicos mais estranhos que podem parecer, mas é. Pois bem, então nós temos a busca da beleza. Tem pessoas que querem ter um corpo fit. O corpo fit, de uma maneira geral, ele é um corpo que vai demandar um nível de dedicação, um nível de disciplina, que muitas vezes tu pode quase estabelecer como compulsão, certo? No sentido de que a pessoa não consegue não pensar num corpo fit, porque se ela pensa em não ter um corpo fit, daqui a pouco ela começa a se sentir mal. Então é o mesmo conceito, eu não consigo lidar com essa dor de maneira saudável, eu não consigo lidar com esse prazer de ter um corpo sarado saudavelmente, então a gente chama de compulsão. Esporte é mais difícil. Por que esporte é mais difícil de desenvolver compulsão do que chocolate, do que cigarro, do que crack? Porque a compulsão está completamente correlacionada ao quanto de determinada coisa dá prazer, quão imediatamente, quão pouco esforço. Vamos pensar, por exemplo, em maconha. Maconha que desenvolve claramente compulsão, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. Maconha pode desenvolver compulsão. Então, a maconha demora de cerca de 15 a 20 minutos para entrar no cérebro, para entrar, na realidade, no corpo, provocando os diferentes efeitos, de 15 a 20 minutos. Cocaína é cerca de 40 segundos, porque ela é cheirada. Se for injetada também. Então as drogas que atingirem o sistema nervoso de maneira mais rápida costumam desenvolver mais compulsão do que as drogas que não atingirem o sistema nervoso de maneira rápida. Então, para desenvolver compulsão por esporte, imagina, a gente tem muito esforço, a intensidade é relativamente pequena em comparação à cocaína. Então nós temos buscar prazer, sendo relativamente pouco intenso, relativamente pouco imediato, quanto tempo a pessoa tem que fazer esporte para ter prazer, e fazendo relativamente pouco, fazendo muito esforço, então vai um pouco contra o instinto, no sentido de que tem que fazer esforço. Ok. E uma outra que é uma fonte possível de compulsão, não entendida muitas vezes como compulsão, que é rezar. Olha, agora estou vendo aqui, Cláudia está travando para vocês. Se travar, dá um toque, pessoal. Tá? Então, rezar pode ser tido como uma compulsão, no sentido de que, para que as pessoas rezam? Basicamente por 3 razões. Uma, agradecer a Deus. 2,
pedir coisas, pedir alguma coisa que faça bem. 3, ao rezar eu me protejo, eu protejo quem eu amo. Então, rezar está correlacionado também a prazer e dor. O céu, o paraíso religioso está relacionado a prazer e dor. Prazer, no caso, máximo de prazer, mínimo de dor. Essa é a fórmula do paraíso. A fórmula do inferno é muita dor, pouco prazer, ou nenhum prazer. Então, aí nós teríamos como base de quase todas as ações humanas o prazer e a dor. E, de novo, a compulsão seria o não lidar de maneira saudável com relação ao prazer ou à dor. Então, as tentações da vida, seja uma outra pessoa que vocês achem bonitas, seja de novo, uma droga qualquer. Então, sobre as drogas, a gente pode pensar em 3 pontos, sobre as compulsões em 3 pontos. Primeiro, qual a droga? Droga eu vou usar entre aspas, mas a ideia seria, qual é? Um chocolate, é cocaína, coxinha, comidas muito gordurosas. Por que comidas muito gordurosas costumam dar compulsão, mas alface não? Bom, por 1000 razões. Uma delas é que a alface não libera tanto prazer quanto, obviamente, uma coxinha ou aquilo que vocês acharem melhor. Eu nunca ouvi alguém dizer, Baiano tem compulsão por alface, certo? Eu nunca falei com coelho. Enfim, então qual a droga, primeiramente? Aí, segunda pergunta, é lícita ou ilícita? Isso é muito importante. Tem pessoas que usam bem a maconha, tem pessoas que usam bem a cocaína. Quando eu falo usar bem, é no sentido de uma medida boa, certo? Então, esse é o terceiro ponto. Então, pois aí vai alta palatividade, né? Tem pessoas que vão ter mais prazer com comida do que outras, vão ter mais sensibilidade aos cheiros do que outras, e por aí vai, e certamente o sabor, né? Para lidar com compulsão e para entender isso, vamos pensar na ideia de alcoolismo. O que vocês acham que é alcoolismo? É a pessoa que bebe todos os dias, 2, 3, 4 doses, mas consegue trabalhar, consegue cumprir com suas funções sociais, consegue cuidar daquilo que precisa cuidar. Quem é o alcoolista, por assim dizer? O cidadão que bebe com essa frequência, ou é a pessoa que faz bobagem ao beber? Que são 2 coisas completamente diferentes, certo? Tu pode ser uma pessoa que ela bebe todos os dias, ou fuma maconha todos os dias, ou cheira cocaína todos os dias, só que ela não faz bobagem. Aí onde a gente está na parte lícita ou ilícita, certo? Então a gente já passou qual a droga, lícita ou ilícita, e sabe usar bem? São essas 3 grandes perguntas sobre drogas, certo? Qual a droga, lícita ou ilícita, e sabe ou não usar bem. Então, de uma maneira geral, a grande coisa fica o quanto que a pessoa sabe usar bem determinado prazer. O prazer pode ser qualquer um, pode ser jogar videogame, o prazer pode ser, de novo, sexo, o prazer pode ser esporte. A pergunta é quão bem a pessoa consegue lidar bem com isso. Aristóteles, ele propunha uma resposta para isso, que é basicamente a mesma ideia que está no Templo de Delfos. O Templo de Delfos era a fonte de sabedoria, o conceito de sabedoria, o local de sabedoria na Grécia. Ainda existe, só está em ruínas. E o Templo de Delfos tinha 2 frases. 2 frases. Ainda está lá. As frases não consegui ver onde elas estariam, mas enfim, o lugar muito bonito. E uma das frases todos conhecem. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a frase que todo mundo conhece. A outra frase é nada em excesso. Essa é menos conhecida. Então isso está escrito, foi escrito há 2600, 2700 anos, não sei exatamente quando que o Templo de Delfos foi construído. Então o que nós teríamos é o quê? Nada em excesso. Aí Aristóteles vai lá e diz, olha, nada em excesso. Quais as virtudes, o que eu preciso saber, conhecer, quais as capacidades que eu preciso desenvolver para viver bem? E Aristóteles vai lá e dá um nome para a coisa que é sofrosine. A palavra sofrosine no português ela não existe exatamente, mas é a boa medida, certo? Então a grande pergunta sempre que eu faço para as pessoas, não importa se elas usam crack, cocaína, chocolate, esporte, se elas rezam ou não, a pergunta é, você faz uma boa medida? Essa é a grande pergunta. Você faz uma boa medida ou esse hábito que você tem está lhe provocando de alguma forma prejuízos na vida?
certo? Então, sem entrar em grandes moralismos, isso é certo, isso é errado, sim, eu entro na discussão sobre é lícito ou ilícita determinada compulsão, determinada droga, mas saindo desses aspectos, a grande pergunta é, a pessoa sabe usar bem ou não sabe usar bem determinada droga, determinada fonte de prazer, determinada fonte de analgesia, certo? Então, esses são aspectos fundamentais para compreender a compulsão. Vamos repetir? A compulsão, que pode, e aí voltando um pouco para o que o Jarbas falou, a compulsão ou o vício seria o não conseguir lidar de maneira saudável ou considerado moral com determinada fonte de prazer ou determinada fonte de analgesia. Vamos lembrar de novo, existe algo chamado transtorno obsessivo compulsivo, TOC. O TOC, no geral, tem como base uma fobia, uma dor. Fobia é um tipo de dor, né? E para lidar com essa fobia, eu tenho fobia de contrair algum vírus, hoje em dia quase não tem, né? Então, tenho fobia de contrair algum vírus ou algum micróbio. Com base nesse medo, com base nessa dor, eu vou rezar para que nada disso aconteça. Então, tu podes ter na base do toque ou na base do excesso de reza, literalmente um toque, uma compulsão que se baseia no eu quero diminuir essa dor, eu quero acabar com essa dor. Ok. Então, nós temos prazer e dor como as fontes de qualquer compulsão, sempre, certo? Antes de nós entrarmos para a ideia de como lidar com compulsão, vou insistir um pouco naquilo que havia sido colocado no início, que é o quanto nós estamos dando uma educação que tem sido péssima no que se refere a aprender a lidar de forma saudável com prazer, porque é colocado muito, e de novo eu acho que muitos dos que estão aqui têm uma idade para terem ouvido a frase primeiro o dever, depois o prazer, só que na realidade nós estamos numa época em que a educação diz primeiro o prazer, depois o dever, e nunca chega o momento do dever. Ainda, dando como exemplo, o que eu ouvi na década de 90, numa palestra na faculdade, em que uma grande pedagoga que usava uma boina, ela pega e diz uma das frases mais comprometedoras, das piores frases que nós podemos pensar em termos de educação, que é a seguinte: a criança sabe o que é melhor para ela, nós apenas precisamos criar o contexto para ela buscar o que é melhor para ela, como se a criança tivesse sabedoria para isso, o que é absolutamente fantasioso, certo? Pois bem, então agora vamos entender a ideia de como lidar com as compulsões da vida, certo? Então, formas de parar uma compulsão. Eu vou fazer aqui, eu fiz uma lista de praticamente 9 pontos, certo? 9 possíveis caminhos para lidar com compulsão. Na medida que vocês vão tendo perguntas, vão colocando. Tá claro para todo mundo por enquanto, pessoal? Vai dando toque se não estiver claro. Então, ok. Primeiro, entender eventuais dores que provocam, certo? Eu esqueci de colocar no modo avião. Então, a primeira parte é entender quais são as dores, certo? Vamos pensar numa mulher que tenha toque e, de novo, transtorno obsessivo compulsivo. Legal que tá indo aí. Boa, Gabi, então. Vamos lá, pessoal. Então, vamos pensar numa mulher que ela tenha muito medo de ser traída. E ela pensa o tempo inteiro que ela pode ser traída, rejeitada, largada, enfim. E para se proteger disso, de alguma forma, ela reza. E aí a pergunta da Cláudia, como identificar o que é compulsão? Cláudia, em grande parte, vai ser exatamente a incapacidade da pessoa parar de fazer alguma coisa. Então, tu dizes para ela, por que você está comendo chocolate demais? Ela diz, eu não consigo parar, eu gosto. Por que tu estás rezando? Não me incomoda, eu tenho que rezar, é importantíssimo. Por que tu estás cheirando cocaína? Porque me dá prazer. Então, quando uma pessoa não consegue dizer não para determinado prazer, quando uma pessoa não consegue dizer não para determinado analgésico, aí ela tem, por assim dizer, uma compulsão, tá? Então, quando a gente pensa em drogas, a gente precisa entender o que está por trás das drogas. A via de regra é prazer. Eu me lembro de propagandas que existiam na década de 90, e essas propagandas na década de 90 diziam, a droga mata você.
E boa parte dessas propagandas, obviamente, eram completamente erradas. Não é que a droga mata, se tu usares bem a droga, vai te fazer bem. O problema é quão bem tu sabes utilizar determinada droga e quão lícita ela é. De novo, eu não sou a favor da liberação das drogas, só para deixar muito claro, porque eu acho que as pessoas não sabem lidar com prazeres muito intensos, ainda mais se elas forem relativamente jovens, certo? Por exemplo, uma coisa é tu lidares com o prazer que uma bala te dá, é difícil alguém ficar dependente de uma bala, só que se de repente não for eu tô falando da bala, não a droga ilícita, enfim, né? Uma bala de cereja, dificilmente alguém vai ficar viciado nisso, mas a hora que tu falares de um baseado, a hora que tu falares de uma coxinha, não sei porque tá com coxinha na minha cabeça hoje, mas enfim, uma coxinha muito boa. Então toda vez que tu falares de alguma fonte de prazer, quanto mais intenso, mais difícil fica de lidar com a coisa. Então essa é a grande dificuldade, certo? Então então o Rodolfo coloca ali, às vezes algumas compulsões estão relacionadas não só com a questão de querer para algo, mas a compulsão pode estar ligada à dependência química. Pois é, de uma maneira geral, a ideia sempre fica de que a dependência química, vamos aí de novo, né? Vamos separar esses dois conceitos, tá? Então, quando a gente pensa no antidepressivo, o teu corpo pode chegar num ponto em que ele já está acostumado com a dose máxima. Então, tu está tomando um antidepressivo, tu não podes a dose máxima imediatamente, porque o teu corpo tem uma dependência química daquela medicação, uma dependência química orgânica, tu te acostumaste, agora o teu corpo depende dela. Se tu tirares imediatamente um antidepressivo, sem fazer o desmame, o que pode acontecer é tu teres uma série de efeitos de abstinência, não seria uma dependência química psicológica aí, seria uma dependência química orgânica desenvolvida com a finalidade, obviamente, de cuidar da pessoa. Então é uma dependência química que tu desenvolveste com o antidepressivo, mas muito da questão básica da medicina, como da psiquiatria, a gente escolhe entre os males qual o menor. Ou você fica com depressão, e aí isso é péssimo, ou você toma um antidepressivo, diminui a depressão, vai ter alguns outros efeitos colaterais, mas via de regra vai ser muito menos ruim do que, obviamente, a depressão em si, tá? Então, tu pode ter dependência química orgânica sem ter dependência química psicológica. A pessoa não pensa, eventualmente, no Lexapro, no antidepressivo, e diz, nossa, eu não consigo evitar, eu tenho que usar o Lexapro. A menos que ela tenha muito medo de desenvolver depressão, ela até pode desenvolver esse tipo de compulsão, mas não é exatamente o comum. Então, a dependência química ela pode ser apenas orgânica sem ser psicológica. E aí tu tens a dependência química psicológica, que sempre tem como base o prazer ou a analgesia de determinada atividade, seja o sexo. Eu já conheci homens que, para se acalmarem, eles chegam a se masturbar 5, 6, 7 vezes no dia. Eu não estou falando de um garoto de 15 anos de idade, eu estou falando de um cidadão de 40, 45 anos, certo? Então, é um hábito. Toda compulsão vai ter como base um hábito ou um químico. Uma coxinha não deixa de ser um tipo de químico. Tem o paladar, tem o gosto, tem o prazer da coxinha, enfim. Eu vou trocar a coxinha por alguma outra coisa. Provavelmente chocolate. Enfim, vamos falar de chocolate. Tá? Então, pessoal, a primeira ideia seria exatamente no que se refere a dependência química ser orgânica, não necessariamente psicológica, mas às vezes tu tens a psicológica, certo? Então, Sônia Celeste coloca... Tudo bem, Sônia? A religião, de alguma forma, pode intensificar a compulsão de rezar, dependendo, claro, de como a pessoa coloca tudo como obra desígnio de Deus, sem a menor dúvida. Imagina que alguém vira para ti e diz o seguinte: tudo que pode acontecer de ruim na sua vida, você pode evitar rezando. Olha a força disso. Tá? Obrigado, Dani, pela coxinha de amanhã. Então a ideia seria exatamente essa: em que nível a pessoa, ela, com a reza, tu pode desenvolver essa compulsão constante, certo? De novo, imagina eu dizer o seguinte: através da reza eu protejo todo mundo que eu amo, e quanto mais eu rezar, ainda por cima, melhor eu sou. Pois é, então agora eu fico atrás dessa coisa de eu preciso rezar para me sentir bem, para me dar prazer, eu preciso rezar para evitar problemas. Então, pessoas que rezam muito, muitas vezes elas podem ter toque e nem percebem. Tá? Então, a primeira parte de como lidar com compulsão é achar as causas das dores que procuram analgesia na droga ou no chocolate
ou no vinho, ou no tabaco, ou na maconha, ou na reza, certo? Então, de uma maneira geral, primeiro, o que está me doendo que me leva a ter determinada compulsão? Quais são os meus medos? Quais são as minhas inseguranças? Grande guia, quanto tempo, Gui? Tá? Então, a questão de eu entender primeiro as dores que me levam a ter determinada busca analgésica, certo? Isso é muito importante. De novo, de uma maneira geral, nós temos então como fonte de compulsão buscar uma analgesia, maconha, Lexotan, chocolate, álcool, cigarro, enfim, isso tudo é analgesia, certo? Determinado dia uma paciente virou para mim e disse: Baiara, eu quero parar de comer doces. E eu pergunto: bom, quando é que tu comes doces? Ela fala: quando eu chego em casa. E eu perguntei: bom, alguma coisa que te gera desconforto quando tu chegas em casa? Ela falou: nada demais. Eu falei: ok, então para essa semana eu vou te pedir que tu chegues em casa e observe como tu te sentes. E o que é que te faz comer? Ela olhou para mim: como assim? Eu falei: olha, só dá uma observada. Se tu ficares incomodada com alguma coisa e for comer doce, anota. Se tu apenas pensar no doce e disser: nossa, coisa boa, anota. Então, o que eu estava perguntando para ela? Me dá as duas fontes que você tem que te levam a ser motivada para comer o doce. Então, uma vai ser o prazer. Eu penso nesse prazer, então não consigo lidar com isso. E a outra vai ser uma determinada dor. Ela chega para mim na semana seguinte e diz: Baiara, eu entendi. Quando eu chego em casa, eu fico tensa. Ok. E aí o que acontece? Ela disse: aí eu começo a comer doce, não consigo parar de comer doce. Ok. O que te deixa tensa? E aí o que dava tensão, nesse caso em particular, era o quanto ela acabava, enfim, tendo dificuldades em casa, no casamento, filhos, etc. Então, tudo isso para dizer o quê? Que muitas vezes nós temos uma dor que está buscando a sua analgesia. Munira, é exatamente isso, diário alimentar com sentimento. Aliás, eu vou te propor, então, fazer um desenho para ti. Né? Então, primeiramente, o que nós podemos pensar é para o paciente fazer um diário. Nesse diário, o paciente coloca mais ou menos o seguinte: o que comeu, certo? E aí tem o que comeu. Aí depois o que comeu, nós podemos pedir para ele dizer o que estava sentindo logo antes. Logo antes e durante. E o que sentiu depois. Geralmente o que sente depois, quando a gente fala de comida, é culpa, porque a pessoa, sem a menor dúvida, vai acabar comendo e ela queria emagrecer, só que ela comeu. Então seria mais ou menos isso aqui, certo? Então, o que comeu, tá? O que estava passando na cabeça logo antes e durante o que estava comendo. E como se sentiu depois? Tudo bem, vinha a culpa depois, tudo bem. Só que é importante tu levares em conta que quando a pessoa estiver falando que ela estava sentindo logo antes ou durante, isso eventualmente pode trazer problemas à vida, certo? Que vai ser onde vai dificultar muitas vezes o trabalho do Nutri, que na realidade o paciente está buscando na comida uma estabilização do humor. A pessoa está ansiosa, ela come. A pessoa tá triste, ela come. Ela está com raiva, ela come. Ela está sentindo nada, mas quer prazer, ela come. Então o grande problema muitas vezes do regime não vai ser definitivamente o que comer ou não, mas é o quanto tu sabes lidar com o prazer do comer, ou a analgesia do comer. Esse vai ser um grande problema. Ok, então primeiro entender, podemos fazer esse exercício. Boa, Cláudia, é isso aí. Munira e Cláudia, vocês podem se conhecer. A Munira é Nutri e a Cláudia é endócrino. Vocês fariam uma bela parceria. Então, o que nós teríamos é essa possibilidade de fazer esse tipo de agenda. É o tampa-buraco, Munira. De uma maneira geral, a gente vai precisar de tampas-buracos e na vida o tempo inteiro, porque a gente sempre vai ter alguma dor, a gente sempre vai ter, de novo, buscar um prazer.
A pergunta é o quanto a gente faz isso de maneira saudável. E aí o Fernando coloca, lembrando de algumas ideias que ele já ouviu, por trás de todo sentimento tem algum raciocínio, sendo este mais ou menos claro. BVG, isso aí, BVG estava certo. Né? Então a ideia acaba sendo essa. Aliás, já tem um grupo aí, né? Tem endócrino, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem nutri. É isso aí, tem estudante. É isso aí, pessoal. Tá? Então a ideia acaba sendo exatamente nós buscarmos isso com os nossos pacientes, quais são as dores que estão precedendo as compulsões. Por isso que esse é um dos grandes problemas de dependência química, agora abrindo de uma maneira geral. A gente fala de dependência química de novo, a gente só pensa, maconha, cocaína, crack, não. Né? Vamos lembrar que, de novo, tem a compulsão do toque, tem a compulsão da reza, tem as compulsões de chocolate, de cigarro. Eu ainda não fui convencido, não acredito que eu vá ser convencido, de que 5 cigarros por dia matam. Agora, fumar 30 cigarros por dia eu acho que pode complicar bastante a vida. E sim, eu já fiquei sabendo de gente que fuma 40, 50 cigarros, tem mais de 60, 70 e de uma maneira geral o pulmão está bem bonitinho. Tá? Então, essa parte ainda é muito importante, certo? Tem pessoas que 5 cigarros podem ser, se a pessoa tiver com enfisema pulmonar grave, 5 cigarros por dia pode ser problema, mas vamos tirar esses exageros. De uma maneira geral, não vai ser um grande problema, certo? E de novo, para mim a grande pergunta é, qual é a droga, lista ou ilícita, sabe usar bem ou não, certo? E aí que está, o Munir, se a gente fosse pensar em termos de sexo como fonte de compulsão, se o homem tiver e a mulher também, se os parceiros tiverem beleza, fazem com o outro, o problema muitas vezes é quando um tem no casamento, o outro não, e começa a buscar fora, e já vai outro tipo de problema, certo? Então, entender eventuais dores e aprender a lidar com elas, as dores que precederiam isso tudo. A segunda parte seria adicionar outras fontes de prazer. Quanto mais uma pessoa tiver apenas uma fonte de prazer, mais ela tende a tentar extrair todo o prazer daquela fonte, e aí é onde entra o workaholic, certo? O workaholic, via de regra, é a pessoa que não deixa de ter uma compulsão clara, só que ela extrai dali o tempo inteiro o prazer e a analgesia de tudo na vida. Então ela tá mal, ela trabalha, ela quer ficar bem, ela trabalha. Essas são... É porque a pessoa só tem praticamente essa fonte de prazer, mas se ela começa a ter várias outras fontes de prazer, começa a ficar mais fácil ela conseguir sair dessa compulsão, certo? Porque quando uma pessoa só tem uma fonte de prazer, a probabilidade de compulsão aumenta muito, tá? Então sempre tentar buscar outras fontes de prazer. É sempre interessante a ideia de buscar ter 2, 3, 4, 5, 6 fontes de prazer, dentro de casa e fora de casa. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar no ideal aqui, vai? 5 prazeres sozinho. Ler um livro, assistir um filme, seriado, não importa. Jogar algum joguinho, videogame, o que for melhor para vocês. Comer alguma coisa na cozinha ou em qualquer outro lugar. E algum esporte. Pronto, então nós temos 5 prazeres que tu pode fazer praticamente sozinho. Tá? E aí tá, exato, o exercício seria uma outra fonte de prazer, sem a menor dúvida, certo? Exercícios físicos, enfim. Nós podemos colocar 5 prazeres fora de casa. Pronto, chamando a atenção que eu já posso tomar um vinho antes, água. Então nós podemos, a ideia é sempre ter várias fontes de prazer. Quanto mais fontes de prazer nós tivermos, melhor em termos de possibilidade de compulsão. Uma pessoa que só tem uma fonte de prazer, ela tende a ter compulsão. Tá? Imagina uma mulher que diz: a minha única fonte de prazer é meu marido ou meu filho. O que acontece se o marido morrer, se a pessoa não conseguir, se a pessoa perder esse prazer, certo? Vamos lembrar que em grande parte o que é síndrome do ninho vazio é quando uma mulher só dá sentido para a vida dela, mulher ou homem, óbvio, tá? Com base na presença dos filhos. E aí os filhos um dia vão embora de casa. E ela não sabe mais o que fazer da vida. Tá? Então, primeira parte, entender eventuais dores. Outra possibilidade de adicionar outras dores. 3, estabelecer relação custo-benefício do último ano. Tá? Quando que a gente vai pensar
em largar uma fonte que dá prazer. Vou dar um caso para vocês aqui. O paciente chega para mim e diz: Baira, eu fumo crack, eu tô aqui para parar de fumar crack. Tá bom. Por que você fuma crack? Eu perguntei. E ele diz: bom, porque o sentido da vida é ser feliz, não é? Eu falei: ih, lá vem. Tá, o sentido da vida é ser feliz. E ele fala: quando eu fumo crack me dá 10 vezes mais prazer do que um orgasmo. Nível de prazer que leva ele a fumar crack. Aí eu pergunto pra ele: bom, mas por que você quer parar de fumar crack se te dá todo esse prazer? Ele diz: porque minha mãe tá pedindo. Qual a probabilidade dele parar de fumar crack? Prazer. Incômodo. Essa é a grande questão. Qual é a relação custo-benefício do último ano da droga, da compulsão? De novo, pode ser chocolate, pode ser álcool, pode ser cigarro, pode ser o que vocês quiserem. A grande questão é, se a pessoa não souber lidar de maneira saudável com a fonte de prazer, o de analgésico vai complicar. Então, quando é que muitas vezes o cidadão para de usar cocaína? Eu me lembro de um cidadão que usava cocaína, deu um problema, na realidade ele bateu o carro, quase morreu, e chegaram os pais dele para mim e disseram: vai parar de usar cocaína agora? Eu falei: eu acho que não. Ele falou: como assim? Ele capotou o carro, ele quase morreu. Eu disse: bom, tu já viste a foto dele logo depois de ter capotado o carro? Ele estava sorrindo quase com orgulho. Então, de novo, quando é que a gente deixa de fazer uma coisa que nos dá prazer? Quando ela começa a dar mais custo do que benefício, quando ela começa a ter mais coisas contras do que prós. E muitas vezes essa vai ser uma forma muito importante de saber lidar com as coisas. Nós precisamos ter uma ideia de que enquanto o custo for desse tamanho e o benefício da compulsão for desse, a pessoa tende a não largar a compulsão. Mas quando o benefício vai diminuindo ou o custo vai aumentando, aí sim a pessoa pode largar a compulsão. Então, eu fico incomodado por estar acima do peso. Bom, quanto que te incomoda estar acima do peso? Qual é o real prazer de tu comeres? Probabilidade da pessoa conseguir perder peso de fato. Tá? Claro, tu vai estabelecendo relações nesse sentido, tu pode ser as anteriores. Próxima. Tentar limitar ou circunscrever o uso da droga a horários ou quantidades. Por exemplo, pedir primeiro para o paciente, dizer assim: olha, tenta começar a usar determinada droga apenas depois do trabalho. Então, tem pessoas que começam a usar droga de manhã. Imagina que eu vou lá e eu tomo uma dose, uma taça de vinho antes de começar a atender às 11 da manhã, eu vou parar às 10 da noite, e se eu tomar uma taça de vinho a cada 2 horas, uma vez de manhã, não importa, já é o suficiente para me afetar em termos de capacidade de concentração, em termos de capacidade de reflexão. Então, em grande parte, tentar estabelecer: quer comer chocolate? Come tanto, não mais que isso, ou fumar, ou até maconha. Eu atendi um paciente uma vez que ele dizia que só conseguia pensar em não fumar crack quando ele fumava maconha. Ora, de novo, entre os dois males, qual era o menor? Entre o crack e a maconha, para ele era maconha. Com maconha ele conseguia trabalhar, com maconha ele conseguia trabalhar muito bem. De novo, o problema é que maconha é ilícito, mas nesse caso, entre crack e maconha, vai fazer o quê? Tá? Então, tentar limitar ou circunscrever as fontes de prazer. 5. Pensar sobre o futuro em termos de prós e contras. Se você não largar essa compulsão, se você continuar com essa compulsão, como tende a ser a sua vida daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Certo? Isso é um aspecto muito importante. Teve um cidadão que ele virou para mim e disse: Bayar, eu parei de fumar. Bayar, resolvi parar de comer tanto depois dos 57 anos. Eu perguntei o que aconteceu. Bom, com 57, não lembro exatamente quantos anos ele tinha, algum médico, alguém virou para ele e disse: você conhece alguém com 65 que tenha mais de 140 quilos? A pessoa travou e disse: não. E foi quando ele resolveu parar de comer. Não parar de comer, mas enfim, comer mais saudavelmente, certo? Então, muitas vezes, o que é que vai nos impelir a acabar com uma compulsão? Pensar no que vai acontecer de ruim. Pessoal, o que eu vou falar aqui é meio estranho, algumas pessoas já ouviram isso, mas, pelo menos de mim também, entre a dor e o prazer, a dor costuma motivar mais, tá? Aliás, para a próxima live eu estava pensando entre entre motivação e sentido da vida.
Se vocês quiserem um ou outro, vocês dão um toque, mas eu pensei nas duas possibilidades, motivação e sentido da vida. Enfim, vocês me falem. Então, a ideia seria, se eu pensar em coisas ruins no futuro, acerca do que eu tenho compulsão, se tiver mais coisas ruins do que boas, eventualmente eu vou parar de fazer no presente, o que pode me ferrar no futuro, e às vezes é suficiente ou não. Tudo bem, Valéria? Eu acho que faz uns 17 anos que tu tivesse aula comigo, né? Faz um tempinho. Ups. Tá? Bom saber que você tá aí. Motivação legal, as duas. A Cláudia já me complica, tá? Rodolfo, motivação, beleza. Depois a gente pega e joga a moeda pra cima e vê a motivação e sentido da vida. Não deixa de ter relações, mas enfim. Ok, vamos ver o que a gente consegue, tá? Então, pessoal, uma das grandes ideias para nós mudarmos é literalmente nós nos imaginarmos no futuro, ver o que vai acontecer de ruim se nós continuarmos sendo como nós somos, tendo a compulsão que nós temos, e aí se tiver mais coisas ruins do que boas, isso se transforma numa motivação para deixar de fazer hoje o que eu estou fazendo, que é a minha compulsão. Então, estamos indo tudo bem aí, pessoal? Então, essa aqui é muito importante, muito importante. Nós estamos agora na... quando a gente pensa em hipnose, uma das formas bastante ruinzinha de lidar com a hipnose, eu não gosto muito dessa forma, mas uma das induções com a hipnose é fazer a pessoa aliar a compulsão a alguma coisa péssima. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, ela fuma, quando ela fuma, tu faz ela se sentir mal, certo? Não é uma ideia muito boa. Algumas pessoas, eu já atendi gente que fez a cirurgia bariátrica e parou de comer tanto, emagreceu bastante, mas desenvolveu compulsão por bebida. Então melhorou ou piorou? Isso sem falar que muitas vezes volta, tá? Então a gente tem que cuidar muito quando a gente vai dizer assim, vou cortar a compulsão apenas. Muitas vezes tu cortas a compulsão, mas se a compulsão tinha como base uma fobia, por exemplo, eu não consigo me relacionar com as pessoas se não tiver sob efeito da maconha. Então agora tu cortas a maconha, seja lá com que técnica vocês vão querer fazer isso, só que daqui a pouco ela não consegue mais se relacionar, então agora ela vai, tudo bem, ela vai para ou algum psicotrópico, algum remédio psiquiátrico, ou agora a pessoa vai usar álcool, certo? Então tu podes deslocar a compulsão se tu apenas cortar a compulsão sem ver o que está por trás da compulsão, certo? Então a gente tem essa possibilidade, mas vamos cuidar bastante. Então a Gabi coloca, quando a pessoa percebe que tem mais custos, quer parar e não consegue, usar medicamento com acompanhamento seria uma boa saída. Exemplo, pode ser, sem a menor dúvida, Gabi. Isso aí são questões que são muito complicadas. Eu me lembro de uma paciente que ela fumava muito cigarro, ela fumava cerca de 2 a 3 maços por dia. E ela virou para mim e disse, eu quero parar de fumar cigarro. Eu perguntei, há quanto tempo tu fuma cigarro? Ela disse, sei lá, não me lembro, décadas. Ela tinha mais de 50 anos, ela disse, eu tenho mais 2 anos de vida se eu não parar de fumar, eu tenho que parar de fumar agora. Eu perguntei, bom, o que tu gosta de fazer? Ela disse, fumar. Tu tens filhos? Sim. Tu te dá bem com eles? Não. O que é que você gosta de fazer quando você está sozinha? Fumar. O que é que você gosta de fazer quando você está com outras pessoas? Fumar. O que é que seria sua vida sem o cigarro? Tá? Eu já atendi pacientes que começaram a ter crises de ansiedade, quadros de ansiedade depois de terem parado de fumar, por exemplo. O cigarro é uma dos remédios... Ups, eu usei a expressão remédios? Mas não deixa de ser. O problema é que se o cigarro tivesse uma quantidade adequada, que pudesse dizer isso aqui, uma quantidade segura, certo? Porque, honestamente, eu diferencio muito pouco cigarro com algumas medicações psiquiátricas, no sentido de que tem seus males e tem seus benefícios. O problema do cigarro é que não apenas afeta a pessoa, como também a pessoa ao lado. O cigarro pode matar, ele não mata, certo? Ele pode desenvolver uma série de problemas, não necessariamente os desenvolve. Eu nunca gostei de posturas muito pudicas sobre as coisas, então vamos cuidar bastante com isso, certo? Então o cigarro, sim, se nós fizéssemos uma comparação, não seria difícil imaginar que um pouco de comparação, o que seria melhor, o antidepressivo ou o cigarro? Para algumas pessoas pode até acabar sendo cigarro, não sei, certo? Que a gente não pode ser pudico, inocente e dizer, cigarro é sempre ruim. Como assim, meu? Calma, vamos por partes. Tem pessoas que não se mataram por causa do cigarro, tem pessoas que se tirarem o cigarro, elas entram em depressão.
Exato, Munira. Então, no caso dessa paciente do cigarro, ela teria que procurar outra estratégia para ter prazer, além do cigarro, correto? Sem a menor dúvida. E eu acho, honestamente, que se eu tivesse cortado o que eu não fiz, na realidade ela só veio 2 ou 3 sessões, infelizmente, mas a minha intenção era ela ter outras fontes de prazer e depois tirar o cigarro, tá? Porque o cigarro ia matá-la. Então, nesse sentido, essa seria a ideia. Outras fontes de prazer, depois tira o cigarro. Não tirar o cigarro e depois outras fontes de prazer. Porque às vezes tu não vais conseguir e não dificilmente pode desenvolver a depressão. Tem pessoas que literalmente elas se complicam se elas tirarem o cigarro imediatamente, de novo, crises de raiva, não apenas pela dependência química orgânica, mas pelo fato também de que o cigarro acalmava, então a pessoa não fuma mais, então ela fica com mais raiva, na medida que ela fica com mais raiva, ela aumenta a agressão. Tá? Então, certo? Sem a menor dúvida, a ideia é sempre, quando a gente vai pensar em compulsão, é sempre adicionar mais prazeres e tentar transformar aquele prazer, aquela compulsão em algo que seja mais saudável. Então eu fumo cigarro, mais 3 maços. Pô, será que dá para fumar 5 cigarros? Como é que faria isso? Deixa eu dar mais prazeres para ela. Ao ter mais fontes de prazer, eventualmente ela vai conseguir tirar prazer de vários lugares, não apenas do cigarro. E aí é onde facilita bastante o tratamento da compulsão. Tá? Então, primeiro, mais prazeres ou menos dores. Importante. Mais prazeres e menos dores. Tem mais prazeres e menos dores? Conseguiu isso? Beleza, vamos pensar agora em diminuir o cigarro, ou a maconha, ou o álcool, o chocolate, ou o esporte. Tem pessoas que literalmente elas já não conseguiam não fazer esporte, porque sem o esporte ela não conseguiria dormir, certo? Então uma pessoa fazer esporte cerca de 2 a 3 horas, todas as noites, das 8 às 10 da noite, e das 8 às 10 da noite, aí ela conseguiria se acalmar para ir para casa e dormir. Só que na realidade o problema é que tinha um casamento ruim. Então, para lidar com um casamento ruim, ela fazia esporte. A ideia era lidar com esse casamento. E será que se ela tivesse um bom casamento, ela teria a necessidade de fazer esporte antes de ir para casa? Acho que não. Certo? Então, enfim. Então aqui entra na próxima, que é: se eu zerar a compulsão, tende a provocar quais problemas? Tem como resolver esses problemas antes de diminuir a compulsão, que é exatamente essa história do cigarro. Se eu tirar o cigarro, o que acontece? A pessoa fica com mais raiva. Por quê? Porque ela já é ansiosa, ela tem dificuldade de lidar com uma série de coisas na vida, ela é muito intolerante. Então primeiro trabalha essas intolerâncias, primeiro trabalha os efeitos de tirar a compulsão e depois trabalha a compulsão. Só que a hora que tu tirares muitas vezes as causas da compulsão, é possível que a compulsão já acabe por si mesma, porque não tem mais a dor, então a necessidade do analgésico já não existe mais. Boa, então o Ronaldo colocou ali: Patrick Swayze recebeu o diagnóstico de câncer, mesmo o médico mandando não parou. Boa, Ronaldo, e é isso mesmo? Tem pessoas que não vão parar de fumar. A gente pode pensar até uma coisa meio complicada, mas tem pessoas que, se pararem de fumar, elas morreriam mais cedo do que se elas não tivessem parado. Certo? Porque, de novo, leva em conta, o cigarro é um estabilizador do humor, tal qual como praticamente qualquer fonte de prazer. Certo? Tudo que for uma fonte de prazer diminui a tristeza, tudo que for uma fonte de prazer diminui a raiva. No caso do álcool, em particular, a raiva é uma complicação, estava na live anterior isso, certo? Mas o álcool, no primeiro momento, diminui a raiva, mas depois facilita a raiva crescer. Então é quase como tentar apagar um fogo jogando álcool em cima. Então raiva e álcool não combinam, definitivamente não, certo? Então vamos nos perguntar sempre: se eu zerar a compulsão, tenderia a provocar quais problemas? A gente está com pouco tempo aqui, então só vou apressar um pouquinho. Pessoal, se vocês quiserem outras perguntas, vão fazendo. Bom saber que está sendo útil para ti, Munira, ótimo. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Buscar entender, essa é a próxima, tá? Buscar entender a própria história sobre a compulsão. Pessoal, quase todas as compulsões têm uma história que se baseia muitas vezes em casa, tá? Então, quando for comida, muitas vezes tu tens uma situação de comida em casa, a pessoa aprendeu a se acalmar comendo, a pessoa aprendeu a se acalmar vendo o pai fumar, a pessoa aprendeu a se acalmar vendo a mãe ou o pai tomando algum calmante. Então, muitas vezes, entender a própria história, entender a própria história pode ajudar? Bom, aqui entrou a pergunta do Jarbas, é uma pergunta ótima, Jarbas, tá? Conhece algum tratamento eficaz para parar de fumar? Então, no caso de fumar, é muito importante primeiro a gente fazer a pergunta:
qual a função do fumar. Essa é muito importante. Por que acaba acontecendo? Se a pessoa disser assim, pô, Bar, fumar me acalma, antes de eu tirar o cigarro, eu quero saber por que ele não estava calmo. Então, vamos pensar? Primeira parte, nesse caso, é, primeiro, qual a função da compulsão? Tá? Então, me acalma, beleza. E eu estou perguntando qual a função, certo? Qual a função? Mas a função pode ser prazer ou dor, ou os dois. Então o cigarro é a minha única fonte de prazer, o cigarro é a minha única fonte de analgésico, certo? Então, ok, qual a função? Segundo, no que se refere a se a pessoa estiver com raiva, quais as dores que facilitam essa compulsão, tá? Então, de novo, raiva, tristeza, ansiedade e por aí vai, tá? Então, agora, raiva, tristeza e ansiedade não são causas especificamente, elas são efeitos de outras coisas. Raiva vem do fato de que alguma coisa está me doendo, da dor vem a raiva, então eu preciso ver qual é a dor, certo? Então ver as coisas que incomodam, que facilitam o cigarro. Depois disso, a gente vai adiante, tá? Então, primeiro, lidar com as dores, né? Entender se tiver relação com as dores, e entendê-las e lidar bem com elas, tá? E aí, na medida em que tu conseguir lidar com as dores e ter outras fontes de prazer, fica muito mais fácil fumar. E às vezes a ideia não é parar de fumar, a ideia é fumar no nível que seja saudável, se possível for, porque às vezes não é possível fumar de maneira saudável, aí tem que liquidar mesmo o cigarro. Só que às vezes se a pessoa liquida o cigarro antes de ter outras fontes de prazer, se for um caso de câncer, como eventualmente o Ronaldo falou, no que se refere ao Patrick Swayze, enfim, tá? Tirar o cigarro pode ser uma forma mais rápida da pessoa morrer. Então a gente precisa cuidar disso tudo, tá? Então, entender a própria história auxilia, de que maneira essa compulsão está correlacionada à minha história, à minha vida, ao meu passado, certo? E a questão básica sempre, então, a última aí, que seria qual a função que a gente acabou de colocar, a ideia de qual a função de determinada compulsão. E sem só ficar tirando a compulsão, sem antes entender qual a finalidade dela, a probabilidade é que só vai substituir. Então, me acalmava com cigarro, tá? Então não me acalmo mais com cigarro, eu tirei o cigarro, o que eu vou fazer agora? Então agora eu vou procurar algum ansiolítico, algum calmante, ou vou começar a comer mais, né? À toa que as pessoas, por que elas engordam muitas vezes depois de parar de fumar? Acontecem algumas coisas quando as pessoas param de fumar. Parte número 1, o paladar delas melhora, o olfato melhora, ou seja, tentaram fumar e logo em seguida comer, não tem gosto de coisa alguma. Se eu pegar e fumar um charuto antes de tomar isso aqui, eu não vou sentir gosto de coisa alguma. Então, ao tirar o cigarro, o paladar aumenta, a capacidade olfativa aumenta, a comida fica mais prazerosa. 2. Outra coisa que costuma acontecer é que as pessoas começam a sentir mais a raiva em si, né? Exato. Isso aí um dia eu vou botar, eu queria botar essa frase da Karina que ela colocou aqui, viver mata. Sim, eu ainda vou colocar o Ministério da Sabedoria adverte, viver mata. As pessoas querem viver sem morrer, vai complicar a vida. Então, por exemplo, se a pessoa tem a compulsão alimentar, comer, ela pode descobrir um tratamento, melhorar, se curar, entendendo a função dessa compulsão. Exatamente, essa é uma possibilidade. Então, se eu entendo a função da compulsão, se eu como porque eu estou no casamento ruim, se eu resolver o casamento, a tendência é que eu vou conseguir me alimentar melhor, tá? Então, e aí a Munira aprofunda e melhora. O cigarro participa de metabolismo que emagrece, então além disso tem o próprio emagrecimento do metabolismo, tá? Então, a parte psicológica, em grande parte, seria isso. 10 segundos. Pessoal, muito obrigado pela presença. Qualquer coisa não toque, vamos melhorando, alternando as lives. Um abraço, fui, tchau.